A Lei da Anistia completa 40 anos. Em 2019, ela foi promulgada no governo de João Figueiredo para reverter punições aos cidadãos considerados criminosos políticos pelo regime militar. A gente vai falar sobre esse assunto hoje com o professor de Direito, advogado, professor de Direito da PUC Minas, Lucas Gontijo. Lucas, obrigada por ter vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Já queria começar falando desse momento, né, que é muito oportuno a gente discutir a lei da anistia, até porque nós tivemos episódios envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que criticou a Comissão da Verdade. Além disso, teceu comentários a respeito da morte do presidente da OAB, em 1974, aos 22 anos. Enfim, que leitura que o senhor fez, o que o senhor faz desse momento político, principalmente no que diz respeito à ditadura? Adriana, bom dia, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Super, é uma honra, né? E eu acho esse tema fundamental para a consolidação da nossa democracia. Em teoria do direito, Adriana, a gente diz que quando nós não podemos julgar o nosso passado, esse passado não passa. Eu diria que, assim, que a ditadura ainda não acabou. Ela acabou em parte, mas o fantasma dela e os fantasmas das pessoas que foram assassinadas, torturadas, estupradas, sequestradas, ainda exigem que se faça justiça, né? Então, o que nós estamos assistindo no atual cenário político é exatamente isso, né? Esse processo ao qual nós não nos distanciamos, nós não o temporizamos a nossa história, ele permanece aberto e infeccionado. E eu acho que a declaração do presidente da República, ele vem exatamente nesse sentido. Ele é um presidente que tem construído muitas falas, né, mentirosas. Ele trabalha cinicamente com expressões que não são verdadeiras, que inclusive são absurdas, né, mas tenta jogar pela insistência na construção dessa pós-verdade como se fosse possível mudar a história. Em que verdade a gente pode acreditar, hein, professor? A ditadura, Adriana, ela aconteceu, ela foi extremamente danosa para o nosso país. Centenas de pessoas foram torturadas, sequestradas, estupradas e assassinadas, né? E isso é um fato. E a Comissão da Verdade, que foi constituída, né, pela presidente Dilma, ela foi uma comissão de Estado, composta inclusive por muitas pessoas, inclusive que tinham um viés ideológico de direita. Fizeram um trabalho seríssimo, né? As comissões de verdade, elas são comuns no mundo depois de regimes de exceção, de períodos ditatoriais, para revisão de tudo que aconteceu. E a nossa comissão trabalhou seriamente a partir dos documentos fornecidos pelo próprio Exército. Então, assim, o trabalho dessa comissão é incontestável. Então, jogar o trabalho dessa comissão como se fosse, ninguém acredita nisso, é uma ofensa, né, às próprias instituições de Estado do nosso país. O senhor vê também, de alguma forma, a nossa história sendo comprometida por esse tipo de declaração, por esse levantamento de que algo é falso, algumas inverdades estejam acontecendo? Isso tudo contribui, de alguma forma, para a história do nosso país, para tudo que a gente passou, tudo que a gente conhece. De alguma forma, as páginas da nossa história, elas correm risco de ser transformadas ou serem manchadas de alguma forma? Adriana, excelente pergunta. Eu acredito que a história em si, ela é incólume, porque ela vai aparecer. Os bons registradores, os bons registros, eles tendem a vencer, né? O Aristóteles, o filósofo Aristóteles, tem uma frase que eu gosto muito: a verdade é mais forte que seus contrários. Ou seja, a mentira tem perna curta, né? Mas é típico dos regimes ditatoriais, dos regimes autoritários, tentar manipular a história. Então é assim que o nazismo foi formado. O nazismo, uma grande autora do século XX, que é a Hannah Arendt, ela, num livro que é um clássico chamado Origens do Totalitarismo, é um dos livros mais importantes do século XX, ela mostra como que o regime nazista mentia sistematicamente
tentando reverter, inclusive, questões consolidadas da história da Alemanha. E todos os regimes autoritários, eles trabalham com isso. E atualmente, pelo uso da internet, pelo uso dos algoritmos, nós estamos vivendo um período em que alguns autores e alguns intelectuais têm chamado de período da pós-verdade. Porque, por exemplo, hoje, aqui é uma rádio que tem um comprometimento com a informação, com a fonte, o comprometimento investigativo. Sim. Mas hoje, por meio das plataformas de interação social, muitas mentiras têm sido ventiladas. E por mecanismos de impulsionamento a essas mentiras, inclusive hoje nós suspeitamos muito de inclusive sistemas perversos de usos, né, desses impulsionamentos com viés político, muitas pessoas estão desinformadas sobre o que de fato aconteceu, né? E muitos políticos têm usado desses mecanismos para provocar confusão. Então, se você me permite continuar nesse ponto. Pois não, à vontade. E quais as repercussões que essa confusão pode gerar, né? O que tem acontecido é o que, em teoria da linguagem, se chama de cinismo. Então, por exemplo, um interlocutor faz uma pergunta e aí esse político não a responde. E ao invés de responder, ela age agressivamente, criando então uma confusão dentro do espaço público, dentro do debate público. Então, por exemplo, uma mãe fala para o filho assim: Zezinho, você não tirou uma boa nota em história. Então, e o filho responde assim para a mãe: ô mãe, e aquele dia que você me esqueceu na escola? Então, essa interlocução, né, proposta por esse menino, ela tira o espaço de debate, coloca algo que não tinha nenhum contexto, confunde a mãe. Então, uma forma hoje de se fazer política é provocando essa confusão. E essa confusão, ela é uma confusão que é um ato de linguagem cínico. Ou seja, é um ato de linguagem de duplo nível. A pessoa não quer dar continuidade a um debate ou a uma conversa. Ela quer criar confusão. Então, a eleição do Trump nos Estados Unidos e também a eleição do Bolsonaro, ela foi construída muito a partir dessas confusões. As pessoas não sabem o que acreditar, elas não sabem o que é verdade, né? E o governo tem tentado fazer isso com a história da ditadura militar no nosso país. E trazendo o ponto de partida que nós falamos logo no início da entrevista, né, sobre a lei da anistia que está fazendo 40 anos, ainda repleta de polêmicas, de contradições. Eu queria que o senhor pincelasse algumas delas, que a gente possa trazer para o ouvinte aqui da Rádio Super e falar um pouco desses 40 anos, né, o que a lei da anistia representa, né, professor? Ótimo, Adriana. Adriana, a lei de anistia, ela foi promulgada em 1979 e ela anunciava o fim da ditadura. Então, a lei da anistia, ela anistiava tanto os presos políticos, ela permitia que os exilados pudessem retornar ao Brasil, como ela também anistiava todos os crimes cometidos durante a ditadura. Então, no seu parágrafo 1º, ela anistia todos os crimes políticos. E depois ela puxa um parágrafo 1º, sobre esse artigo 1º, em que ela fala assim: estão anistiados os crimes conexos. Né? Ou seja, o que são os crimes conexos? São os crimes comuns. São os estupros, né? Os sequestros, as prisões arbitrárias onde houve tortura, inclusive os assassinatos, que foram muitos. Né? Inclusive o assassinato do pai do presidente da OAB, Dr. Felipe dos Santos, né? O pai dele, Fernando dos Santos Oliveira, foi um desses sequestrados e assassinados. Até depois eu posso falar sobre o caso específico dele, o que a Comissão da Verdade apurou. Agora, essa anistia não é que nós, brasileiros, precisávamos anistiar esses crimes. Os crimes políticos, por ter dado, por exemplo, o rompimento democrático, por meio de generais, isso poderia ter sido anistiado como crime político. Mas esses crimes comuns, cometidos por pessoas, agentes do Estado, cometidos de forma sistemática pelo Estado, e o Estado tem o exército nas mãos, então uma força desproporcional, esses crimes não deveriam ter sido anistiados. Mas na época era necessário,
para que nós pudéssemos começar a desmantelar a ditadura. E era o que estava acontecendo, nós estávamos vivendo um período de abertura. Depois, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, os países latino-americanos começaram a fazer o que a gente chama de justiça de transição, que é revogar essas anistias, porque na verdade elas eram auto-anistias, né? E dar voz ao discurso dos direitos humanos e começar a processar as pessoas que tinham cometido crime de lesa humanidade, que são esses assassinatos sistemáticos em série por força do Estado. Como a gente pode dar o exemplo, inclusive, do que aconteceu com o pai do presidente daqui a pouco, Sim. do presidente da OAB. Então, a Argentina fez sua justiça de transição e hoje a Argentina conta com mais de 800 processos concluídos com condenação de torturadores, né, de criminosos dessa natureza. O Uruguai fez sua justiça de transição, o Chile, até o Peru. Sim. E o Brasil, ele não fez a sua justiça de transição. Na época, a presidente Dilma não queria mexer diretamente nesse processo de punição dos criminosos, que muitas pessoas eram agentes do Estado, né? Aliás, todos eram agentes do Estado, e preferiu deixar isso só na Comissão da Verdade. O que é possível também, né? Muitos países chegaram na Comissão da Verdade para conhecer a verdade e terminaram esse processo aí. Sim. Né? Então, assim, o contexto desses 40 anos é essa lei que não resolveu o passado. Em 2010, por meio de uma ação, que é uma ADPF, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, então a ADPF 153, impetrada pela OAB, foi julgado pelo STF. E o STF, na época, por 7-2, decidiu que esses crimes não deveriam ser processados. Bom, mas isso não significa que nós vamos deixar para lá e isso não pode ser ainda uma luta política, reverter essa decisão. As decisões da justiça devem ser respeitadas. Sim. Mas não necessariamente isso significa que agora pôs-se uma mordaça nas forças políticas da sociedade. Então, muitas pessoas ainda acham que isso tem que ser resolvido. Que essas pessoas, mesmo hoje, já, a maior parte delas já foi para o outro mundo, outros são muito velhinhos, não de colocar esses velhinhos na cadeia, mas dar aos réus, né, o direito dos réus serem processados em juízo, poderem sentar na cadeira dos réus e então se redimirem. E dar às vítimas o direito de serem vítimas. Né? Então nós não podemos... Sensação de que a justiça de alguma forma está sendo feita. Foi feita. Né? De que a história estaria se resolvendo, vamos dizer assim. E então essa poeira pode abaixar. Entendi. Professor, inclusive esse tema vai ser assunto de um congresso que vai ser realizado aqui em Belo Horizonte. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do congresso, que vai ser no dia 28, 29 de agosto, não é Exato. isso? Dia 29 de agosto, Adriana, é a data que se completa 40 anos da Lei de Anistia. Então, a PUC Minas, em parceria com a OAB e outras entidades, está fazendo um congresso para se discutir esse passado. Isso já estava sendo organizado antes da polêmica com o presidente da República. E as pessoas... as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas. Existe um site que é www.direitoememoria 2019. O Wixsite, que é wixsite junto.com/congresso. Sim. Mas também se procurarem, por exemplo, no site da OAB ou no site da OAB Minas ou no site da PUC Minas, já tem o caminho direto para esse link do seminário das inscrições, né, professor? Agora, as portas estarão abertas, as pessoas podem assistir. Isso é para quem quer fazer inscrição, para questões de certificação. Sim. Né? O que o senhor espera, professor, diante de tudo que a gente está vivendo, já que o senhor é um estudioso desse assunto, para a gente finalizar a nossa entrevista, o que o senhor espera nos próximos anos em relação a esse assunto? Adriana, eu tenho muita fé que o Brasil pode se consolidar como um país democrático. Para que nós consigamos estabelecer a nossa democracia, não é simplesmente votar para eleger os nossos representantes, mas é realmente garantir o cumprimento dos direitos fundamentais.
dos direitos humanos, garantir que a nossa população possa viver dignamente e livre, que a imprensa seja livre, porque nesse período, por exemplo, a imprensa estava censurada, né? Que as pessoas possam se expressar livremente, né? E eu acho que são em lutas como essa, que no nosso tempo de vida nós temos que nos comprometer com elas, para que as gerações futuras possam se beneficiar disso. Professor Lucas Gontijo, professor de Direito da PUC Minas, advogado, aqui com a gente na Rádio Super. Professor, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Tá bom? Obrigado pela entrevista. Portas abertas aqui para o senhor. Sucesso lá no seminário. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado. Nós conversamos então com Lucas Gontijo, advogado, professor de Direito da PUC Minas, falando conosco sobre a lei da anistia que completa em 2019 40 anos.